comissão mista deve analisar amanhã a primeira medida provisória de Lula. O governo aguarda para ver como será o comportamento do Congresso em meio à disputa por espaço. E nesta semana será a vez da nova regra fiscal ser protocolada no Congresso Nacional. E você vai ver também. Consumo de carne bovina atinge o menor nível em 20 anos. Mulher suspeita de articular ataques no Rio Grande do Norte é presa no Rio de Janeiro. Preço do petróleo sobe no mercado internacional após anúncio de corte na produção. Do tijolão até o aparelho indispensável para a vida moderna. O primeiro celular do mundo completa hoje 50 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, mais uma semana que começa e esperamos seja uma semana com boas notícias. Com certeza, ótima tarde para você também, Kleber, e é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos começar a semana bem informados e conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E a gente começa falando de política. A instalação da primeira comissão mista do Congresso está cercada de expectativa. Nesta terça, o grupo formado por deputados e senadores deve analisar a primeira medida provisória do governo Lula. Mas os governistas ainda não sabem como a disputa entre o Senado e a Câmara pode influenciar no andamento dos trabalhos. A comissão mista para analisar a primeira medida provisória do governo do presidente Lula de reestruturação dos ministérios vai funcionar como um teste sobre o comportamento dos parlamentares. As comissões mistas são alvos de impasse entre a Câmara e o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta imediata dos colegiados, formados por senadores e deputados federais, para que sejam o primeiro lugar de análise de MPs no Congresso, conforme rege a Constituição. Desde a pandemia, para facilitar os trabalhos, as MPs estão sendo votadas diretamente nos plenários da Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem resistido ao retorno das comissões mistas. Chegou a propor mudanças nos formatos dos colegiados para que fossem retomados, mas não houve acordo com os senadores. Em princípio, Lira se comprometeu a votar cerca de 3 medidas provisórias importantes para o governo Lula, como o funcionamento de comissões mistas no modelo criticado pelos deputados. Mas os líderes do governo querem ampliar o número de MPs de Lula a serem votadas no Congresso Nacional em abril e maio, por meio de comissões mistas. Eles pretendem que ao menos 5 textos sejam votados pelo parlamento. Portanto, o desenrolar da primeira comissão mista servirá como uma espécie de teste para a articulação das demais, de interesse do Planalto. As MPs têm que ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso. Caso contrário, perdem a validade e o efeito. A nova regra fiscal do país, que vai substituir o teto de gastos, deve ser protocolada no Congresso Nacional nesta semana. Para entrar em vigor, a proposta tem que receber o sinal verde do Legislativo. O projeto de lei complementar com as novas regras fiscais do país deve começar a tramitar pela Câmara e, se aprovado, segue para o Senado Federal. Para entrar em vigor, o texto precisa ter a aprovação das 2 casas. O Congresso aguarda o projeto de lei para saber detalhes da proposta e sugerir aperfeiçoamentos, se forem necessários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o arcabouço fiscal foi bem recebido, mas que é preciso avaliar quais as isenções que o governo Lula quer eliminar para gerar receitas. O setor industrial também considerou a proposta como positiva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com empresários do ramo industrial, que buscam mais incentivos para o setor a partir das novas regras para a reindustrialização do país. Há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como, por exemplo, uma espécie de plano safra para a indústria. Isso está começando a ser discutido, obviamente, a partir da provocação
de um grupo de empresários que nós recebemos também a Fiesp, recebemos uma associação das instituições ligadas ao mercado de capitais, que está muito interessada em fomentar essa reindustrialização por meio do mercado de capitais. Qual a vantagem dele? O juro acessível, um juro mais baixo, para que quem queira produzir e gerar empregos possa fazê-lo sem pagar as taxas exorbitantes que nós vemos no mercado em função do juro do juro fixado pelo Banco Central. E o governo federal deve voltar a permitir a criação de novos cursos de medicina no país. Mas a autorização será principalmente para locais onde há carência de médicos. O Ministério da Educação ainda deve definir quais são essas regiões. A proibição da abertura de novos cursos de medicina no Brasil deve deixar de valer nesta quarta-feira. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a ideia inicial era permitir a criação de vagas nas regiões onde faltam médicos. Em 2018, entrou em vigor a proibição da abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Na época, foi uma tentativa de controlar a qualidade da formação de profissionais de saúde, após um boom no surgimento de faculdades privadas. De 2014 a 2018, foram criadas 12 mil vagas em cursos de medicina, de acordo com os registros do MEC. Agora, a ideia é que essa medida tenha foco a partir do programa Mais Médico, para que sejam supridas as regiões onde há carência de médicos. Santana disse que o MEC e o Ministério da Saúde vão elaborar um edital sobre o assunto. Apesar da proibição, desde o início da vigência da moratória foram abertas 6 mil vagas por meio de decisões judiciais. Além delas, também foram criadas outras 5 mil que tiveram pedido de abertura feito antes do início da proibição. E vamos falar agora sobre o prato de comida do brasileiro, porque o consumo de carne bovina no ano passado atingiu o menor nível em 18 anos. As informações são do relatório divulgado por uma consultoria agro. O estudo indicou que, apesar de alta na produção de carne bovina em 2022, o consumo interno foi o menor desde 2004. No ano passado, cada habitante brasileiro consumiu o equivalente a 24 quilos e 200 gramas de carne bovina, o menor nível em 18 anos no Brasil. Segundo o relatório, esse foi o quarto ano seguido de recuo no consumo per capita do alimento. O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022. Atingiu 7 milhões e 900 mil toneladas no ano passado, sendo 5 milhões e 200 mil consumidos no mercado interno, ou 65% da produção. Os 2 milhões e 850 mil toneladas foram exportadas. As exportações aumentaram 23,8% em relação a 2021. Foram abatidas quase 30 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. Um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023, com a reabertura do mercado chinês e possibilidades de crescimento em outros destinos. E olha só, motoristas de aplicativos esperam que o governo federal anuncie nos próximos dias uma regulamentação para o serviço. O anúncio, inclusive, deve fazer parte de um pacote para marcar os 100 dias do governo Lula no dia 10 de abril. E esse assunto não interessa apenas para essa categoria de trabalhadores, mas também para os clientes, já que o serviço se consolidou como de utilidade pública no país, não é mesmo, Dani? Com certeza. Para a gente ter uma ideia dessa importância, a empresa mais famosa de aplicativo que atua no país tem 30 milhões de pessoas cadastradas. E a falta de regras para o serviço afeta tanto os motoristas quanto os passageiros. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Leone Pereira, que é advogado e professor de Direito do Trabalho. Ótima tarde, Leone, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. É um prazer, uma honra muito grande poder participar aqui do programa e fico à disposição para tirar dúvidas sobre a área trabalhista. Legal, Leone, seja muito bem-vindo. E olha só, essa falta de regulamentação dos motoristas reflete também na qualidade do serviço prestado e até na segurança, né, Leone?
Isso é verdade. Esse é um tema que realmente vem preocupando não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Até por dados oficiais, hoje pela OIT, nós temos mais de 600 plataformas digitais cadastradas, catalogadas. Então, hoje nós temos milhões de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham dessa maneira e o caminho, embora polêmico, mas tecnicamente mais correto, mais preciso, é realmente a regulamentação. Que venha uma lei e provavelmente virá nesse governo para que traga direitos, deveres e para que muitas dúvidas desse assunto sejam solucionadas. É importante que esses trabalhadores tenham a proteção e não fiquem fora, não fiquem alijados do sistema, afastados do direito, né? Leone, essa regulamentação do serviço pode ser feita de quais formas? Eu gostaria que você elencasse para a gente o que deveria ser de fato regulamentado e exemplificasse como o motorista e o consumidor seria beneficiado, que nos desse exemplos de regras. Claro, Daniela, essa é uma pergunta muito importante, né? Eu até brinco que estão dentre as perguntas que valem 1 milhão hoje, né? O que regulamentar em relação a esse assunto? Então, nós temos várias dúvidas. Por exemplo, qual é o tipo de relação jurídica envolvida? Se é uma relação de trabalho ou uma relação civil, de consumo? Se esse trabalhador tiver algum problema, qual a justiça que ele entra para buscar a reparação dessa lesão? Se é a justiça do trabalho ou a justiça comum estadual? E o mesmo vale em relação ao consumidor. É uma relação que apresenta vínculo empregatício, não apresenta vínculo empregatício? Que tipo de subordinação ele tem? Então, por exemplo, vamos imaginar que esse motorista de aplicativo, isso seja uma relação de trabalho e essa proteção esteja na Justiça do Trabalho. Dúvidas que nós temos. É um trabalhador que tem direito às férias? Se sim, quantos dias? Ele tem direito ao aviso prévio no rompimento dessa relação? Se sim, quantos dias? Ele tem direito à alíquota do fundo de garantia? Em caso positivo, qual é o percentual? 8% que a gente aplica normalmente ou uma alíquota menor de 2%, como nós aplicamos aos aprendizes, por exemplo. Então, a ideia é isso, que venha uma lei, porque se a gente parar para pensar, nós temos 3 relações envolvidas. A relação do motorista do aplicativo com o Uber, por exemplo, né? A relação de nós usuários em relação ao motorista, e nós temos a relação de nós usuários em relação ao próprio Uber. Então, como nós temos como se fosse uma relação triangular, com 3 relações envolvidas, a gente precisa saber quais são os direitos e quais são os deveres de cada uma das relações. E é importante que venha uma lei, essa intervenção do governo, essa intervenção do Estado, regulamentando o assunto. Uma lei nunca é perfeita, mas pelo menos ela traz uma insegurança jurídica, né, Daniela? É algo que realmente a gente está precisando muito, nós enquanto usuários, consumidores e os motoristas em relação a prestadores de serviços, né? Legal. E, Leone, você lembrou bem aí essas várias relações envolvidas. E hoje, ainda sem as regras definidas, como o consumidor deve agir quando se sentir prejudicado? É importante a gente lembrar que as reclamações são feitas para a própria plataforma, ou seja, é o próprio aplicativo que se fiscaliza. Olha, realmente, Kleber, também essa é uma pergunta muito importante. Isso não afasta o nosso direito em relação a fazer denúncias e até ingressarmos com ação judicialmente. Então, o usuário que tenha problema, ele tem os órgãos de proteção ao consumidor, que ele pode denunciar, ele pode buscar um advogado e entrar com ação na Justiça Comum Estadual, isso é possível, e mesmo o motorista do aplicativo, ele tem o direito também de buscar um advogado trabalhista, eu sei porque eu faço aqui no escritório, por exemplo, de a gente entrar com uma ação, né, e hoje a gente está na Justiça do Trabalho, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício, o tradicional, o clássico. Porque pela falta de regulamentação, a gente também não pode deixar esse trabalhador desprotegido. Então, tanto você, enquanto consumidor, enquanto cliente, tem os órgãos de proteção aos direitos do consumidor, que você pode utilizar extrajudicial e judicialmente, e o próprio motorista do aplicativo também tem esse direito de buscar um advogado e se buscar, né, direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, né? E é claro que também para o próprio Uber, isso vale para o mundo inteiro, é importante que venha essa lei para que a gente tenha a delimitação também dos seus deveres, aquilo que tem que cumprir, até porque a gente traga maior segurança jurídica para todas as partes. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Leone Pereira, que é advogado e professor de Direito do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação.
Kleber, obrigado. Daniela, obrigado. Fico sempre à disposição. Fico um prazer poder tirar dúvidas da área trabalhista. E veja a seguir, preço do petróleo sobe no mercado internacional após anúncio de corte na produção. E a gente traz também uma reportagem especial sobre o primeiro celular do mundo, o tijolão, que completa hoje 50 anos. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu uma mulher apontada como uma das principais articuladoras dos ataques no Rio Grande do Norte. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prenderam neste domingo uma das chefes da facção que controla o tráfico no Rio Grande do Norte. Ela é considerada uma das principais articuladoras dos ataques que aterrorizaram o estado potiguar no mês passado. Andresa Cristina Lima Leitão, de 31 anos, apelidada de Bibi Perigosa, foi abordada próxima a um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, onde vivia escondida desde 2020. A onda de ataques começou no dia 14 de março e impactou a população de mais de 40 cidades até o dia 25. No último dia 31, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou uma ajuda de 35 milhões de reais do governo federal, além de homens da Força Nacional, que estão no estado por tempo indeterminado. A delegacia já vinha monitorando a traficante. De acordo com as investigações, ela ficava escondida na Vila Kennedy. Ao deixar a favela de Bangu a caminho de Campo Grande, ela foi interceptada pelos policiais civis em frente a um shopping. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte. Andresa criou um grupo de comunicação entre os criminosos, chamado de Companhia dos Artilheiros. Os criminosos promoveram atos terroristas no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências. O preço do barril de petróleo subiu nesta segunda-feira e atingiu alta de 5% após o anúncio do corte na produção feito pela Arábia Saudita. A redução da produção dos países produtores do petróleo da OPEP+, deve começar em maio e pode seguir até o final do ano. A Rússia deve diminuir a produção em cerca de 500 mil barris. Já os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Omã e Argélia disseram que vão cortar voluntariamente a produção no mesmo período. O Ministério da Energia saudita disse em comunicado que o corte voluntário foi uma medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo. A redução da oferta no mercado internacional deve causar um choque de preços, o que pode impactar os valores dos combustíveis também no Brasil. Nesta segunda-feira, por volta das 7 da manhã, o petróleo Brent havia registrado uma alta de 5,56%, chegando a custar pouco mais de $84. Mas agentes do mercado já estão prevendo uma alta de até 20%. E olha só, aqui na minha mão está o aniversariante do dia. O celular completa hoje 50 anos, né, Dani? Pois é, Kleber. E tudo começou com um aparelho fabricado nos Estados Unidos que mais parecia um tijolão, muito diferente desse que o Kleber mostra aqui pra gente. Mas quem vai contar essa história é a repórter Maria Clara Leite. Vamos ver. Nas ruas, pouca gente lembra dele. Já ouvi falar. Eu peguei aqueles dos pequenos, não os tijolão. Eu só lembro porque quando eu estudava, passava, né? Porque eu não sou desse tempo. Bem diferente dos atuais smartphones compactos, aquele primeiro celular pesava 1,1 kg e não tinha nada de tela, muito menos câmera para tirar fotos ou gravar vídeos. E a bateria durava no máximo 10 minutos. Como é que seria para você hoje? Impossível. É que um celular naquele tempo servia só para fazer ligação mesmo e tinha que ser muito rápida, porque logo acabava a bateria. E detalhe, o preço era exorbitante. Se fosse hoje um aparelho daquela época, custaria em torno de R$130 mil. Sério mesmo?
Não compraria. O inventor do aparelho foi o engenheiro Martin Cooper, que é conhecido como pai do celular. Aos 94 anos, ele diz que sua ideia inicial era criar um dispositivo que pudesse ajudar principalmente pessoas que lutam contra doenças. A utilidade da invenção com certeza superou as expectativas, a ponto dele se tornar imprescindível para a vida moderna. Basicamente, o instrumento que eu mais uso hoje para trabalhar, para comunicar com meus amigos, com minha família, enfim, para me locomover na cidade. Faço trabalho, às vezes eu jogo para entretenimento. Na hora de comer? Também. É comendo e olhando, passando o dedo, né? TikTok, YouTube. Acorda comigo e dorme comigo. Todo dia? Todos os dias. O problema é que, com a popularização do celular, as pessoas se tornaram dependentes dele. E o inventor lamenta o excessivo apego que a grande maioria da população mundial tem pelo aparelho. E faz um alerta: é preciso ter cuidado com a distração ao celular. Vi que você atravessou a rua distraído com o celular na mão, não tem medo? Não. Não tem medo? E de assalto? Assalto, sim, bastante. Ainda mais em uma cidade como São Paulo. Se bobear, perde o aparelho, que já é quase uma extensão do corpo. E aí vem aquela dor de cabeça até conseguir um novo. Fora a tristeza e ansiedade por ficar um dia que seja sem celular. Para mim seria horrível ficar sem celular. Se eu ficasse um dia sem celular, eu não ia viver. Acho que não tem como não passar um dia sem celular, não. A gente depende muito dele. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais. Até mais.